nesse momento saber quem está nos visitando aí pela primeira vez. Olha, vamos aplaudir aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você escolheu o melhor lugar para começar a sua semana. E tem alguém que está nos visitando de outra igreja, que está aqui pela primeira vez. Que os três aqui, né? Tá certo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? E nesta manhã, Deus tem nos dado graça de trazer a palavra do Senhor. E eu confesso aos irmãos que falar sobre credibilidade, né, que é o tema do mês de fevereiro, nós vamos aprender um pouco com Neemias, né, um homem que Deus separou para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém. Mas antes de começar, eu queria que talvez você chegou aqui nessa manhã e você está um pouco aflito, ou um pouco triste, ou ainda não fez uma entrega ao Senhor Jesus. E eu queria fazer isso agora. Talvez você fale assim: olha, eu quero começar esse ano diferente. E eu estou na igreja, ou então eu ainda não fiz uma oração. E nesta manhã eu quero entregar a minha vida a Jesus. Talvez você está na igreja há muitos anos e também você quer também fazer uma oração para que Deus venha fazer algo novo durante este ano de 2022. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque antes de falar de credibilidade, antes de falar de vida cristã, você primeiro precisa tomar um passo. Então, você precisa falar assim: eu quero tomar um passo nessa manhã, eu quero ter um passo à frente. Eu quero acreditar em tudo isso que estão falando, que foi ministrado no louvor, que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, mas Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele vive e Ele voltará para nos buscar. E a Bíblia fala que se a gente confessar publicamente diante dos homens que Jesus é o Senhor da minha vida, você dizer publicamente: olha, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, e você vai começando a ter uma vida diferente. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que pecava, não peca mais. Mas quando vem o pecado, ele se arrepende, né? Não é que a Bíblia fala que todos os dias nós pecamos. E se a gente fala que não tem pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Então, mas é aquela coisa, quando você peca, na hora, o Espírito Santo vem: poxa, você fez errado. E você reconhece o seu erro. Então eu queria nesta manhã que você fizesse essa oração comigo. E que você entregasse a sua vida a Jesus. E que você começasse essa nova história. Porque para a gente continuar falando sobre credibilidade, sobre aquilo que Deus tem para nós e para mim e para você, durante esse ano e durante a nossa vida, você precisa ter um passo de fé nesta manhã. Você precisa ter um passo de fé na presença da igreja de testemunhas. Tudo bem? Vamos fazer essa oração. Se você nunca fez, coloque a mão no seu coração. Você pode aí fechar os olhos, né? Sentado mesmo, e declarar assim: Pai, em nome de Jesus, eu entendo que nesta manhã eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. E eu reconheço que só em Cristo Jesus a purificação dos pecados, a salvação. E eu reconheço Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu reconheço que Ele, naquele dia, Ele morreu naquela cruz no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu sei que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive, e Ele voltará para me buscar. Eu, diante da igreja, diante dos meus irmãos, declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
é o Senhor, e eu renego todos os outros deuses, e declaro, a minha vida a partir de hoje pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem fez essa oração aí pela primeira vez? Ou então você está reforçando, como eu fiz, eu reforcei a minha fé. Ou você que está aí meio triste, levante uma de suas mãos, nós queremos aí conhecer, ou então estão todos aqui, glória a Deus. Então vamos dar continuidade, então eu vou acelerar mais um pouquinho. E se você depois no final, também, através da palavra, você aí ficou meio com vergonha, mas não, no final, olha, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar, amém? Olha, nós vamos falar sobre Neemias, está ali em Neemias, no livro de Neemias, né? No capítulo, do verso 1, de 1 a 4, e a Bíblia está nos ensinando e dizendo assim, Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 4, né? Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Aqui é um panorama, irmãos, do que estava acontecendo naquela época. O povo já estava livre para voltar para Jerusalém. O povo estava livre, já estava começando a liberar, né, o povo judeu a estar junto. Mas o que acontece? Eles estavam sendo humilhados. Imagina você, a sua casa, a minha casa, não ter porta. O que acontece? As pessoas entravam, roubavam e iam embora. A cidade de Jerusalém estava sendo, o povo estava sendo humilhado, passando por dificuldades, passando por problemas. E Deus levanta Neemias para reconstruir isso, para estabelecer algumas coisas, tanto governamental, político e espiritual. Então Deus levanta Neemias. Mas por que Neemias, irmãos? O primeiro item que eu quero são 10 itens, eu vou tentar conseguir, em nome de Jesus vai dar certo. O primeiro tópico aí é excelência, irmãos. Neemias, ele servia ao rei. Ele tinha um cargo de experimentava, ele que tinha que experimentar o vinho, para depois o rei tomar, se não estava envenenado. E então era um cargo que ele chegou até aquele lugar. E para chegar até aquele lugar, ele com certeza era uma pessoa com excelência. O que é ser uma pessoa com excelência? Imagina só, você está preso, levado cativo, e você da prisão começa a servir ao rei. Até ele chegar a esse local, irmãos, com certeza ele era excelente. Porque muitos poderiam chegar e falar, eu estou preso, eu não vou fazer nada não, vou ficar aqui, estou preso. Não, ele começou a trabalhar com excelência, por isso que chegou a ser o copeiro do rei. E a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que quando ele recebe a notícia, ele fica triste, ele se compadece, ele lamenta, ele jejua, ele ora a Deus, e ele fica realmente numa situação que ele fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Na minha vida e na sua vida, nós iremos receber notícias tristes, muitas vezes notícias que vão deixar a gente triste, que vai deixar a gente cabisbaixo. E nesse momento, o que eu e você vamos fazer para que a gente tenha uma vida de credibilidade? A primeira coisa, quando chegar o problema, irmãos, para tudo, ele parou. O texto está dizendo que ele orou, jejuou e lamentou durante alguns dias. Quando chega, irmãos, vai chegar. Não tenta fazer nada. Não tenta que, vou resolver. Não, calma.
Espera, senta, chore, lamente, jejue, comece a fazer alguma coisa. Não é para você ficar parado, mas comece a fazer algumas coisas. E aí depois, só depois de 4 meses, irmãos, depois de 4 meses mais tarde, no verso 2, capítulo 2, verso 1, depois de 4 meses, ele chega e, imagina só, 4 meses você lamentando, chorando, e triste, né? Mas sempre orando, jejuando, orando, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas o semblante, ele sentiu a dor do povo, mesmo estando distante, ele se compadeceu. E no item 2, ele entra numa indignação, uma tristeza, um choro, ele lamenta, e ele teve compaixão com o povo. O que é isso, irmãos? Ele se colocou no lugar, ele viu que o povo estava sofrendo, ele viu que as muralhas tinham caído, e ele se coloca naquela situação. E ele entra num estado tão triste, irmãos, que o rei ele não precisou falar nada. O rei chega para ele e fala: por que você está triste? Por que você está assim, dessa forma? E aí ele continua, e aí ele fala: olha, rei, está acontecendo algumas coisas lá, né? E ele disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser, um pouquinho antes fala, né? O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi, e o rei nunca me viu triste. Sabe o que é isso? Uma pessoa que nunca estava triste. E naquele momento ele se entristeceu. E o rei disse, e ele disse para o rei: olha, se o senhor concordar comigo e atender o meu pedido, me dê cartas. Me dê cartas, eu estou indignado, eu estou triste, me dê cartas para que eu possa passar e ir lá reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade. E o rei disse, concordou com o pedido dele, né? E você vê como ele trabalhava com excelência, que o rei disse para ele assim o seguinte: olha, você vai. E ele perguntou: você vai voltar? Quem aqui, quando está às vezes numa situação, numa visita, vai em uma casa de alguém, e a pessoa chega assim: ó, mas você volta, né? Porque a presença que está em nós, através do Espírito Santo, ela é agradável. Aonde você chega, aonde você lá no seu trabalho, na casa, na escola, as pessoas querem estar do seu lado. As pessoas sentem vontade de estar com você. Porque a sua palavra não é de murmuração, não é de reclamação, mas é uma palavra sempre de vitória. Por você ver, ele nunca estava triste. Então, mesmo lá cativo, servindo ao rei, longe do povo, longe dos irmãos, mas ele não estava triste. Talvez nessa manhã você entrou com um pouco de tristeza: poxa, eu estou sozinho, ou então, ninguém... Não, irmãos, existe um tempo de tristeza, existe um tempo de lamentação, mas a vida cristã é uma vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí você pergunta: não, a vida em abundância é para agora ou para depois? É para agora, irmãos. No céu já é abundante, quando a gente chegar lá já é abundante. Então a vida em abundância é agora. Então nós não temos que ser uma pessoa triste. A gente pode estar passando por dificuldade, mas nós temos que estar alegre, feliz, aquilo que as pessoas querem. Não, eu quero estar com você, meu. Onde você vai? Eu quero estar com você. Ou fica mais um pouco. Então o rei falou: tudo bem, eu vou te dar as cartas, mas você volta, né? E Neemias nem respondeu que ia voltar, porque ele sabia: olha, Deus, né, é que vai estar na minha frente. E quando ele faz isso, irmãos, o rei libera ele para ir, mas ele se arrepende. Então, uma das coisas que nós temos que aprender: existe um tempo, nós temos que ser excelentes, nós temos que ficar triste, indignado com as coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo nós temos que nos arrepender. Foi isso que ele fez. Primeira coisa, ele não acusou, ele fala assim: ó, eu me arrependo, o meu pecado, o pecado dos meus pais, o pecado da nação. Hoje nós não queremos nos arrepender muitas vezes, irmãos. Muitas vezes nós achamos assim: ele que errou lá, meu pai que errou, por isso que eu sou assim, meu pai não me deu atenção, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, por isso que eu sou assim. Mas não, irmãos, nós temos que nos arrepender, até pelos pecados dos nossos pais,
Olha, meu pai não tinha entendimento, minha mãe não tem entendimento, não tiveram o Espírito Santo, então eu perdoo eles, uma vida de perdão, uma vida de arrependimento. Essa tem que ser a vida do cristão, uma vida onde a gente se arrepende e não acusa, a gente fala, sempre olha para nós, nunca olha para o outro. E Neemias, ele fala assim, eu pequei, os meus pais pecaram, o povo também pecou. Então essa tem que ser a nossa vida, irmãos, uma vida de arrependimento. E você vê que quando ele foi falar com o rei, 4 meses antes de ele falar com o rei, ele teve uma expressão de dor, tristeza, compaixão, porque o povo estava sendo humilhado, maltratado pelos vizinhos, né, pelas pessoas que estavam ao lado. Aí o item 4, nós vamos falar sobre isso que eu acabei de falar, pode pôr lá o 4. Tempo de assimilar, irmãos. Também existe um tempo, na minha e na sua vida, de assimilar. Neemias, ele assimilou tudo aquilo, toda a situação. Então, muitas vezes, não faça nada correndo. Assimile, pense. A Bíblia fala que se você vai construir algo, senta primeiro, mede, para que você não seja envergonhado, para que a sua vida não seja uma vida sem credibilidade. Para você ter credibilidade, irmãos, seja fiel com pouco, Deus vai colocar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazendo as coisas assim, o cara começa vendendo pastel, daqui a pouco ele está fazendo, um eletricista, depois de eletricista, ele vai para cabeleireiro, e de cabeleireiro ele vai para outra área. Não tem, assimila, não pensa, não persiste naquela área que Deus te colocou, né? Então a gente tem que ter essa reflexão na minha e na sua vida, para que possamos ter uma vida de santidade, uma vida de credibilidade. Meu irmão, em tudo isso, não podemos esquecer de clamar ao Senhor. O item 5 que eu coloquei, ele clamou ao Senhor, ele orou, ele jejuou. E quando ele pega as cartas, aí ele não fica parado. Aí é o momento que ele começa a correr atrás. Aí ele vai passando, e vai passando pelos lugares. E sabe o que acontece? As pessoas vão ofertando. Leva isso, leva aquilo. Você vai precisar disso para construir. Você vai precisar daquilo lá. Mas por quê? Antes ele fez todo um trabalho. Ele se arrepende. Ele sente a dor do povo. Ele é uma pessoa de excelência. Ele é uma pessoa que não murmura, que não reclama, que está sempre feliz. E aí ele começa a passar e começa a fazer o trabalho que Deus chamou, né? Ele começa a reconstruir, irmãos, e eu coloquei assim que essa reconstrução dos muros da cidade, e colocando nos dias de hoje, Deus coloca você para reconstruir a sua casa. Eu para reconstruir a minha casa, a minha família, os meus filhos. Neemias ali foi para reconstruir uma cidade. E a primeira coisa que eu coloco nos dias de hoje, Deus colocou você, homem, para reconstruir a sua casa, para construir a sua casa. Cuida da sua esposa primeiro, depois dos seus filhos, depois do sustento, e aí sim, depois você pode cuidar da igreja, cuidar de vidas. Não inverta prioridades. Nós temos visto pessoas que estão ali na Cracolândia. Se você for lá fazer um trabalho, você pergunta, fala, muitos ali sabe o que são? São filhos de pastores, são filhos de missionários, que a pessoa foi, meu pai não me dava atenção, o dia que eu fui jogar bola, ele estava lá pregando, tal, não sei o quê, e esqueceu de mim. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus coloca na minha vida e na sua vida, cuida da sua casa, para que você tenha uma vida de credibilidade. Cuida dos seus primeiro, para que você tenha uma vida de credibilidade. Irmãos, quando você começa a trabalhar nessa vida, nessa caminhada, e você fecha o muro, como Neemias começou a fechar o muro, começou a trabalhar, vai vir oposição. E um pouquinho antes, quando você começar a ler, eu quero que você leia o livro inteiro de Neemias, e eu fiquei lendo o livro inteiro. Então, para reconstruir as muralhas, sabe o que ele faz? Pegou famílias. Sabe por quê? E famílias armando e construindo. Porque é diferente.
você proteger um irmão, claro que você protege. Agora é o seguinte, tocou no Pedro, Yasmin, eu entrego a minha vida. Na minha esposa eu entrego a minha vida. Muda o foco. Você está preparado para morrer por causa deles. Ele não separou as famílias, não, junta as famílias, constrói aqui. Tem outra família, constrói ali. Nunca separado, sempre a família junto. E aí o que acontece, irmãos? Trabalhando com armas, né? E a família começa a doar o seu tempo, começa a doar também financeiramente. Por quê? Porque a obra é de Deus. E quando a gente começa a trabalhar, irmãos, vai vir Tobias e Sambalate, né? No capítulo 6, no verso 9 a 12, ali fala, o que acontece? Tobias e Sambalate são pessoas que estavam lá querendo atrapalhar a obra do Senhor. E na minha vida e na sua vida vão tirar pessoas que vão querer atrapalhar a nossa vida financeira, espiritual, emocional e familiar. Pessoas que vão querer destruir, às vezes colocando medo, colocando angústia na minha vida e na sua vida, falando, não vai dar certo, isso aí você não vai dar em nada, isso aí, não, família, isso aí é conversa fiada, você tem que viver sua vida, você tem que ser feliz. Pessoas que vão querer nos derrubar. Mas sabe o que nós temos que fazer? Não perca tempo. Fala, eu estou fazendo uma obra, eu estou fazendo um trabalho, eu não tenho tempo de falar com vocês. Foi isso que ele fez. Ele ouviu a oposição, mas não deu bola, não deu credibilidade às palavras ruins, às palavras que vão querer destruir a minha vida e a sua vida. Então você sabe, irmãos, que vai ver, quando você começa a trabalhar, se você não está tendo muita dificuldade, eu vou dizer para você, você precisa trabalhar um pouquinho mais, com muito amor. Porque se não está vindo muita oposição, algumas coisas precisam mudar na minha vida e na sua vida. Porque quando você começa a ter essa atitude cristã, de ir contra o pecado, de ir contra as coisas desse mundo, vai vir oposição. Vai falar que você é careta, que você é ultrapassado, que você é bitolado, que você é um crente fanático, e aí você fala, glória a Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos visto hoje em dia, muitos que falam assim, olha, Jesus, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios e tal, e sabe o que Jesus fala naquele dia? Para trás de mim eu não te conheço. Sabe por quê? Porque no domingo está aqui, na quarta-feira está aqui, mas de segunda a sexta, os olhos estão nas coisas desse mundo. A sua vida não é uma vida de santidade, uma vida de verdade. E eu quero que nesta manhã você mude isso, para que você tenha uma vida de credibilidade em Cristo Jesus. Irmãos, o povo estava sendo maltratado financeiramente. Existia um jugo pesado, juros abusivos. Então o próprio judeu estava cobrando juros dos caras, tal, e Neemias, sabe o que Neemias fez? Ele confrontou, está errado isso aí, meu, você pode parar de cobrar juros do cara, é abusivo. E aí sabe o que eles fizeram? A palavra dele era com tanta credibilidade, que o povo está certo, olha, o que você está dizendo, eu vou fazer. Ele confronta casamento misto, que ele fala, não, vocês começaram a se envolver. Ele confronta tudo, irmãos, vocês estão se envolvendo com as coisas desse mundo. Nós aí que temos filhos jovens e adolescentes, a gente fala, olha, tem que se casar com alguém que é crente, crente casa com crente, o católico casa com o católico, o espírita casa com o espírita, mas é crente casa com crente. Por quê, irmãos? Não que eles não tenham salvação, nada disso, não estão fazendo discriminação, mas por quê? Cada um tem que seguir a linha, não desvia, e ele confrontou isso, ele não teve medo, e houve uma restituição de valores, as pessoas começaram, não, vamos fazer. Então, financeiramente, ele começou a restaurar. Governo também, os políticos, os governadores começaram, não, o que você falar, a gente assina embaixo. No versículo fala, olha, tudo que você está falando, a gente está concordando e a gente está assinando aqui, que a partir de hoje nós vamos parar de oprimir o povo, nós vamos parar de maltratar, de humilhar. E foi isso que aconteceu, irmãos. Então, para a gente ter essa vida de credibilidade, nós temos que ser como Neemias, muitas vezes confrontar, dentro da sua casa, dentro da sua família, com seus familiares, com parentes, você tem que chegar, claro, com amor, você não vai chegar, seu pecador, você vai para o inferno, não faz isso não também, né, irmão? Mas você tem que falar, meu irmão, Deus tem uma caminhada
de vitória para você. Isso que você está fazendo está errado. Mas não sou eu que estou dizendo que está errado, é a palavra de Deus. Vamos consertar isso? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar para você consertar isso. Vamos junto. Não deixa Tobias e Sanbalate as informações do mundo dizer que não dá, que você não tem efeito. Mas eu tenho palavras de vitória para você. Então é isso que o cristão tem que fazer para a gente ter uma vida de credibilidade, irmãos. Nós precisamos refletir a glória de Deus por onde nós passarmos. Ser verdadeiro e deixar, irmãos, um legado. Neemias, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele teve essa credibilidade financeira, material, governamental. Ele restaurou tudo. Talvez você chegou e falou assim, poxa, é isso a caminhada cristã? É. Você chegar e deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, porque Deus, no mínimo, Ele trabalha com 3 gerações, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus tem que ser Deus da minha vida, do meu filho e do meu neto, e que vai glorificar o nome do Senhor. E essa credibilidade, irmãos, geracional, ela, na minha vida e na sua vida, não pode, sabe o que acontece, irmãos? Às vezes você quando você começa a caminhar contra o pecado, contra as coisas desse mundo, contra o seu eu, contra a sua vontade, é natural que a credibilidade venha na minha vida e na sua vida. A credibilidade vem, você está andando tudo certo, você vai ter credibilidade. A pessoa fala assim, o que o cara falou lá, beleza, eu posso, ele falou, está falado. E hoje em dia nós vemos muitos lugares que está dizendo assim, não, a palavra do crente não está sendo mais importante. Muitos estão dizendo, o cara não tem palavra, o cara não cumpre. Mas Neemias não, ele cumpriu. E ele deixou um legado de construção. Então nessa manhã eu queria que você construísse a sua vida. Que você começasse a pensar, eu quero construir uma vida. Eu quero construir uma trajetória. E eu falei desde o início aqui, são alguns pontos. Excelência, pedido de perdão, ouvir as dificuldades e as lutas e não ter medo. Você caminhar de uma forma que você fala assim, não, eu largo tudo, mas eu quero servir ao Senhor. E uma das coisas que eu vi em Neemias e eu queria trazer para vocês é que em nenhum momento ele se vangloriou. Em nenhum momento ele chegou e disse assim, olha, o que eu fiz foi tal, não sei o quê, e agora eu sou o cara. Mas sabe o que ele fez, irmão? Ele teve humildade. E a humildade, irmãos, é a chave para termos uma vida de credibilidade. Para a gente construir uma caminhada com Deus, nós precisamos ser humildes, servos. Nós precisamos olhar e falar assim, Deus, é o Senhor que fez essa obra. Porque é algo muito perigoso quando você tem uma vida de credibilidade, muitas vezes você se orgulhar, você achar que você é bom, você achar que você é o cara, mas a cada manhã você tem que se humilhar e falar que essa credibilidade não é minha, não é sua, mas é porque um dia eu e você falamos, Deus, eu entrego a minha vida, eu não quero mais saber de nada. Eu quero que o Senhor venha construir na minha vida um firme fundamento. E esse firme fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. E que você possa sair daqui, dessa manhã, continuar, não sair. Mas de uma vida assim, olha, tudo que eu fiz, toda essa credibilidade que eu cheguei, foi porque o Senhor deu graça. E você ter essa caminhada de humildade, cuidar das pessoas, com responsabilidade, com zelo, e olhar para mim, para você, ter a humildade de ouvir as pessoas mais velhas, de ouvir o mais jovem, uma caminhada onde que você vai construir, junto com a igreja, e eu queria que você ficasse de pé, e você saber que a credibilidade, ela leva um tempo. A credibilidade, primeiro, ela tem que mudar o caráter humano. E vir o caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. A credibilidade não deve ser enaltecida, mas ela deve ser de uma forma humilde,
aonde você fala: olha, eu quero servir ao meu irmão, eu quero construir uma nova vida em Cristo Jesus. Enquanto o louvor começa essa canção, pode começar, eu queria que você começasse a pensar em como que você vai construir o ano de 2022. Se vai ser firmado em Cristo, na palavra, confrontando o pecado, confrontando as coisas desse mundo, para que Jesus seja enaltecido na minha vida e na sua vida. Ele é digno. Construa a sua vida em Cristo Jesus. E uma das coisas que o texto me chamou muita atenção é que as pessoas começaram a ofertar. Que a vida de Neemias foi: eu vou ofertar minha vida, não só vida, mas financeiro. E agora, nesta hora, eu queria que você lançasse um desafio. Eu quero construir também financeiramente algo novo. Durante todo esse dia, você vai poder ofertar, mas nessa hora eu queria que você falasse: eu vou ofertar a minha vida, não só física, mas financeira também. Eu quero construir um ano novo de 2022, financeiramente, espiritualmente, para que o nome de Jesus seja exaltado. E nós vamos continuar louvando e dizendo que nós vamos construir. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda a Ele todo louvor, toda a glória. O poder e o domínio está sobre tuas mãos. A Ele é Jesus. Amém. Ainda tem gente ofertando aí, continue. E durante todo esse dia, irmãos, você pode trazer a oferta. E na hora que tiver o louvor, se por acaso ali não tiver as maquininhas, você vai lá atrás e fala: eu quero ofertar. Irmãos, a Bíblia fala que Moisés, quando começou a lá arrecadar, sabe o que aconteceu? Ele chegou para o povo e falou assim: ó, para, porque já tem o suficiente. E o povo não parou. Que esse dia de hoje, nós começamos essa ministração durante 12 horas, não pare de ofertar, lá no irmão ali na cantina, vem aqui à frente. Irmãos, eu vou te falar, Deus nunca perde, nosso Deus nunca dorme. Enquanto você está dormindo, Ele está acrescentando no meu e no seu celeiro. Enquanto nós dormimos, Ele está colocando lá, né, no nosso bom depósito, o depósito do Senhor. Enquanto aí a galera vai, aqui a gente vai orar pelos dízimos e pelas ofertas, e que você, neste ano de 2022, você possa entregar não só a sua vida física, mas a vida financeira. Faça um voto, irmãos. É o único texto da Bíblia que Deus fala assim: olha, entregue os dízimos, a oferta na casa do Senhor, e pode fazer prova de mim. Se eu não abrir a janela e derramar todas as bênçãos, Deus está, o único texto da Bíblia que fala que nós podemos provar a Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada dízimo, cada oferta aqui neste dia, Pai. Que possamos administrar corretamente, Pai. No nome de Jesus, também abençoa cada profissional liberal aqui, cada trabalhador, Pai, empresários, Pai, que o Senhor venha abençoar durante todo esse ano. Pai, as pessoas também que não puderam ofertar, também que o Senhor abençoe, guarde, que elas possam também receber as bênçãos do Senhor. Não é porque hoje não conseguiu ofertar que não é abençoado sim. Todos nós somos abençoados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Pai, que esses dízimos e ofertas possam multiplicar. E também, Pai, que em nome de Jesus, durante todo esse dia, se os irmãos possam ofertar um ao outro também, que possam orar e ver aonde devemos ofertar na vida dos nossos irmãos. Nós declaramos em nome de Jesus e abençoamos esse tempo. Amém e amém. Glória a Deus.